aí, fez a anotação? Você observou? O, a, os, as podem sim artigos serem, mas podem sim pronomes demonstrativos também. Então, fixação. A da esquerda está olhando para você, mas a menina da direita para mim. Claro que você pode inferir aquela da esquerda fazendo daquele a um pronome demonstrativo que sofre contração com a preposição de. Professora, pode? Pode. Ela estudava, mas não fazia com vontade. Ela estudava, mas não o fazia com vontade. Ela estudava, mas não fazia isso com vontade. Esse isso é o ato de estudar. E, meu aluno, se não faz com vontade, muito pouco vai reter. Não vale a pena. Fora evangélico durante sua juventude. Já não o é agora. Já não é isso. E esse isso refere-se à informação anterior. Ficou claro que o O é o recurso usado para representar o isso? Então, meu aluno, for evangélico durante sua juventude, já não o é agora, quer dizer, não mais é evangélico? E aí, posso mudar de classificação? Falaremos agora sobre emprego dos demonstrativos dentro de um texto. Vamos mudar a classificação porque eu falarei agora em outros vocábulos. Falaremos dos anafóricos, catafóricos e deíticos. Agora, preste atenção. Chegou a hora de entendermos que significa esófora e endófora, ok? Preste atenção. Esófora é a mesma coisa que deixis ou deítico em língua portuguesa. Da mesma forma que a endoforia, a endófora, se subdivide. Endófora anafórica e endófora catafórica. É como se eu colocasse conjunto maior, esófora, sinônimo, deix ou deítico. Conjunto maior, endófora. Agora, a endófora se classifica em endófora anafórica e endófora catafórica. Vamos com calma. Esófora ou deix ou deítico, conceitos que linguisticamente tratam do uso de vocábulos que se referem a elementos extratextuais, estão fora do texto, ou extradiscursivos, ou seja, que se referem a elementos fora do texto, numa perspectiva espacial ou temporal. Professora, complicou. Vamos descomplicar. Primeiro eu preciso que você entenda que uma palavra, para ser classificada como deítica, primeiro, vamos entender o que significa deítico. Deítico vem do latim e significa apontar. E eu só aponto para o que está distante de mim. Aquele menino, aquela casa. Então, deítico é o elemento, é o vocábulo que está no texto ou fora dele? Está fora dele. Mas, Cláudia, como identificar um vocábulo deítico? Deítico é o vocábulo que não possui o seu referente no texto. O referente dele está fora do texto, extratextual, extradiscursivo. Quando você busca na superfície textual o tal sinônimo, que é o referente estabelece uma relação sinonímica, tudo bem? O referente, ele tem de ser sinônimo do referenciador. Então, você procura o vocábulo sinônimo na linha, na sobrelinha, na superfície textual e não encontra. Este vocábulo que você interpretou como sendo referente, interpretou por quê? Porque se não está escrito, só pode ser interpretado, inferido, deduzido.
Se estivesse escrito, não seria inferido, nem interpretado, nem deduzido. Seria constatado. Vi, entreguei, ponto final. O deítico não trabalha com constatação. Todo vocábulo deítico trabalha com inferência. Por isso que o concurso público prefere organizar questões que cobrem de você interpretação. Porque a interpretação força você a pensar. A compreensão textual não é uma questão de pensar, e sim de investigar, encontrar e entregar. Já está posto. Todo o processo de compreensão textual, ele parte do próprio texto, da superfície textual. Todo o processo de interpretação textual parte do texto, mas joga você para fora do texto. É algo maior, vai cobrar um repertório de mundo mais ostensivo. Professora, o que tem a ver interpretação e compreensão com esse momento da aula? Tudo, meu aluno, porque nós, ao falarmos de elemento deítico, elemento anafórico e elemento catafórico, nós somos lançados efetivamente dentro de um texto. Não adianta. Essas análises são discursivas. Eu preciso do discurso e não adianta fugir dessa realidade. Isso quer dizer o quê, professora? Que para começar essa parte da nossa aula, nós precisamos pensar em texto. Todo esse fenômeno ocorre dentro de um texto, ok? Legal? Então, nada de confundir interpretação com compreensão. Compreensão textual é um caminho a seguir, interpretação textual é um outro caminho. Para sintetizar o posto, pense comigo. Vovô viu a uva. Que isso, professora? Um texto. Todo enunciado possível ser entendido, texto é para o receptor. Então, vovô viu a uva. Entreguei esse texto para você. E eu peço, desenvolva uma compreensão desse texto. Quem viu a uva? Vovô. Vovô é o sujeito. Mas o vovô viu o quê? Viu a uva. Objeto direto. Verbo transitivo direto. Já sei, professora, há uma pessoa, que é o avô, que vê algo que é a uva. Pronto, o que você acabou de fazer? Você só compreendeu o texto. Quando você analisa desta forma um texto, você está no método da compreensão textual. Método esse que vai acionar a endoforia, aquela que se subdivide em anáfora e catáfora. Mas pense nessas perguntas. Vovô viu a uva. O questionamento é, por que foi o vovô que viu a uva? Não sei. Por que o vovô viu a uva e não uma outra coisa? Não sei. Você está vendo a diferença? Quando as perguntas são de interpretação, você é retirado da sua área de conforto, porque as respostas, elas não estão redigidas, prontas, só para você ir lá, selecionar e entregar. O autor destas perguntas que provocam raciocínio, esse autor vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e comece a inferir. É verdade. Por que o vovô foi a pessoa escolhida para ver essa uva, hein? Será que ele mora nessa fazenda e é o que melhor se comunica com a natureza? Mas vem cá, por que o vovô viu a uva e não viu a vaca? É possível que nessa fazenda não haja animais, seja, na verdade, uma grande plantação de uvas. Quiçá ele é um apaixonado pelos vinhos. Olha só, o que você está fazendo? Você está inferindo, você está buscando deduzir em cima do apresentado. Isto, meu aluno, é interpretação. E toda interpretação é sinônimo de inferência. Inferência? O que é inferência? Inferência é a possibilidade de verdade. Quando você lê algo e você infere, você não parte da certeza. Inferência é possibilidade de verdade. Porque não está posta, você precisa de um conjunto para verificar
se a sua inferência de fato procede. Diferente de compreensão. Sendo compreensão constatação, não há dúvida, é factual, é um fato. Vovô viu a uva. Quem viu a uva? Eu olho para o texto, retiro a palavra vovô, entrego, pergunto, isso é possibilidade ou fato? É fato. Não foi a tia, não foi a avó, foi o avô quem viu a uva. Ok? Precisei dessa fala para que você não saia de dentro do texto para aprender esse momento do nosso encontro. Então, o que foi falado, que esófaro ou esófora é a palavra que traz como sinônimo o elemento extratextual. Esófora é a mesma coisa que deítico, que significa apontar, ok? Ok, professora, mas eu preciso de um contexto. Lógico que você precisa do contexto. Vamos nós. Antes do contexto, deixa eu fechar a explicação desses dois termos, esófora e endófora. Endófora, que é uma subdivisão dentro de um texto, classifica-se em anáfora e catáfora. Logo, uma palavra pode sofrer anaforia, como pode sofrer cataforia. Conceitos que, linguisticamente, tratam do uso de vocábulos que se referem a elementos intratextuais ou intradiscursivos, ou seja, que se referem a elementos dentro do texto. A anáfora trata da retomada de um termo ou de termos ou ideias. E a catáfora? Catáfora trata da antecipação de termos ou ideias. Vamos juntos, meu aluno. Anáfora, catáfora. Fora significa levar. Vamos sintetizar isso aí? Então, pense na palavra anáfora e catáfora. O final, fora, significa levar. Ana, antes. Cata, depois. Até aqui estamos juntos? Então, anáfora é levar para antes e catáfora é levar para depois. Até aqui, ok? Então, meu aluno, elemento anafórico é aquele que volta, que retoma um outro elemento dentro do texto. Tem de estar escrito, tem de estar na superfície textual. E catáfora? Catáfora é o elemento que antecipa. Se antecipa, ainda será apresentado, mas ele já está cantando a pedra para o leitor. Olha lá, vai aparecer, ainda não apareceu, vai aparecer. E tem de estar dentro do texto. Não adianta inferência. A anaforia e a cataforia, elas obrigarão os sinônimos na superfície textual. Continua sinônimo, Cláudia? Sim. A anáfora, na verdade, é a busca do elemento sinonímico que aparece antes. E catáfora é a busca do elemento sinonímico que aparece depois. Se você domina a esófora, se você domina a endófora, você domina a arte da interpretação e compreensão. Agora, preste atenção, o processo de esoforia ou endoforia em um discurso, esse processo não se efetiva exclusivamente com pronomes. Meu aluno, a sua língua portuguesa, ela é imensa na riqueza, na sua versatilidade. Nós podemos buscar referências por vários caminhos. Por esse motivo, quem lê com atenção, quem lê com foco, com determinação, essa pessoa consegue descobrir onde são feitas as amarras, as ligações. Essas ligações, nada mais do que recursos de coesão. Essa coesão que, quando associada à coerência, faz com que o dono da caneta produza textos nota 10. Sonho de consumo de todos os candidatos de concurso público.
Não é verdade? Muito bem, vamos aprender. Primeiro, numa perspectiva esofórica ou deítica, ou seja, referindo-se a elementos extradiscursivos, fora do texto, fora do discurso, dentro do espaço ou do tempo, procede-se assim. É importante que você entenda que este elemento extradiscursivo, que está no éter, que está no contexto maior, ele trará um compromisso lá com o texto de situar a comunicação no espaço e no tempo. Cuidado, esse espaço, ora é um espaço físico, ora é um espaço psicológico, fique esperto. Esse tempo, ora é um tempo físico, ora é um tempo psicológico, fique esperto. Função espacial, não perdendo o ponto de partida, que é o pronome. Os advérbios aqui, cá, proximidade, a primeira pessoa. Aí, proximidade com a segunda pessoa. Ali, lá, acolá, distância da primeira pessoa e da terceira pessoa, chamados de advérbios pronominais, por terem valor deítico, costumam reforçar a função discursiva dos pronomes demonstrativos. Em resumo, você lembra que há pouco eu falei que os pronomes demonstrativos têm por função primária demonstrar o substantivo na sua perspectiva espacial e temporal? Então, meu aluno, os deíticos, que são palavras que tendem a situar também no espaço e no tempo, esses deíticos chegam e ratificam essa intenção. Eu vou reler porque esse momento é muito importante. Os advérbios aqui, cá, primeira pessoa, aí, segunda pessoa, referentes, né? Ali, lá, acolá, distância da primeira e da segunda pessoa, chamados de advérbios pronominais por terem valor deíticos, costumam reforçar a função discursiva dos pronomes demonstrativos. Ok, agora, para você dominar e não só ouvir ou só ler, para você dominar esse deítico, convido a uma interpretação. Vou criar uma cena. Essa cena vai precisar de um interlocutor. Pronto, primeira característica de um deítico. O deítico ele é acionado quando se aciona um discurso, um processo dialogal. Logo, eu, emissora, falo com você, meu receptor, ok? Eu estou falando com você. Aí, num bate-papo, eu faço esta enunciação. Aí, chove muito, meu aluno. Aqui faz muito sol. Aí, chove muito, meu aluno. Aqui faz muito sol. A pergunta é: você consegue descobrir o sinônimo da palavra aqui? Não, né? Da mesma forma, eu não consigo descobrir um sinônimo para a palavra aí. Aqui e aí são vocábulos deíticos, porque eles não apresentam os sinônimos redigidos na superfície textual. Eu sou obrigada a interpretar, a inferir, a deduzir. E qual é o perigo? Nem toda a inferência é garantia de verdade. É uma possibilidade de verdade. Você pode inferir, professora, aqui é muito quente, aí chove muito. Esse aqui que a senhora falou deve se referir ao Rio de Janeiro. Olha, inferência. Eu posso estar falando do Nordeste, eu posso estar falando de Brasília, mas de qualquer forma, você vai ter de trabalhar com as possibilidades. Legal? E o aqui, dá ou não dá ideia de espaço?
Então, todas as palavras que trouxerem essa ideia de espaço, de mapeamento espacial, assim como temporal, são palavras deíticas por natureza. E elas são acionadas no comum em um diálogo, em um texto dialogal. Acolá, lá, ali. Epá, o que é ali, Cláudia? Se você está conversando comigo, nós temos que compartilhar algumas informações. Claro que eu e você, nós saberemos o significado ali, mas qualquer outra pessoa que não participe desse processo comunicacional não saberá o sinônimo do ali, porque nós não explicitamos esse local na superfície textual. Esse local está no nosso imaginário, no nosso conhecimento de mundo, no nosso domínio do discurso. Mas, para alguém que está fora desse texto, ficará quase impossível descobrir o significado dos vocábulos deíticos. Legal? Ok, essa matéria será bem trabalhada no curso de interpretação textual, curso dedicado à arte do bem interpretar. E aí, claro que teremos um capítulo exclusivo só para trabalhar com os deíticos, os anafóricos e os catafóricos discursivos. Este, esta, estes, estas, isto refere-se a um ser que está próximo do falante ou que o falante toma como tal ou em referência às correspondência que enviamos. Cláudia, explique isso melhor. Pois bem, meu aluno, agora chegam os demonstrativos que serão mapeados em um espaço. Devo usar o demonstrativo com T, como eu já falei há pouco, referentes à primeira pessoa, então, quando a pessoa que está falando estiver no controle. Preste atenção. Imaginemos, caneta. Eu vou falar sobre essa ou esta caneta. Se eu estou na posse do discurso e do objeto, manda boa gramática usar esta caneta é muito importante. Porque eu estou próxima do objeto, do referente, ok? Refere-se a um ser que está próximo do falante, ou que o falante toma como tal ou em referência à correspondência que enviamos. Esta camisa aqui, vermelha, é minha. Se o autor desse texto usou esta, o demonstrativo esta, que você já sabe que a letra T se refere à primeira pessoa, é porque essa camisa está próxima do falante. Este relatório segue anexo aos demais. Esse e isso, esses e essas, agora sim, são referentes acionados quando se referem à segunda pessoa. Refere-se ao ser que está próximo do ouvinte ou que o falante toma como tal. Essa caneta aí é tua? Onde está esta caneta? Possivelmente perto da pessoa com quem se fala. Quem fala, com quem se fala, do que se fala. Perto da pessoa que fala, isto, nisto, disto. Perto da pessoa com quem se fala, isso, nisso, disso. Quando a preposição é exigida, você tem de contrair a preposição com o demonstrativo. Por isso, de mais isso, disso. E longe de quem fala, longe com quem se fala, aquilo, aquela, aquele. É isso que estamos treinando. Saia do meio dessa rua, Maria. Saia do meio dessa rua, Maria. A Maria é que está perto desta rua e não eu que estou falando. Observação. Às vezes, pode haver dois demonstrativos para especificar melhor um substantivo. Se é para especificar melhor,
entra como recurso enfático. Essa moça é aquela de que falei agora há pouco. Essa moça é aquela, repare que essa relaciona-se à moça, que aquela relaciona-se à moça. Então, são recursos para elucidar a intenção do dono da caneta. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Quando usar esses demonstrativos em um mapeamento espacial, refere-se a um ser que está distante do ouvinte e do falante, ou de algo que se encontra na pessoa de quem se fala. Deixando isso mais claro. Aquela caneta lá é dele. Aquela caneta lá é dele? Se eu estou falando com você, é importante compreender que este objeto está longe da primeira pessoa, quem fala, e da segunda pessoa com quem eu falo. Aquele lugar onde ele mora é lindo. Aquele lugar tem de estar distante das pessoas do discurso. Eu e tu. Tem de estar distante. Como professora, fácil compreender isso. Nós já sabemos o uso do pronome demonstrativo na perspectiva espacial. Os vocábulos mesmo, próprio, também ajudam no reforço, claro que sim. É este aqui mesmo o ladrão. Eu poderia falar, é este aqui o ladrão, mas eu quero intensificar. Então, é este aqui mesmo o ladrão. Fique ligado que pode haver contração de preposição com o pronome demonstrativo e com o advérbio pronominal. Aí, aqui, lá e etc. Saí daquele país, naquele avião, há dias. Daí minha vida mudou. Daquele é o de mais aquele. Naquele é o em mais aquele. Então, essas contrações são oficiais e benquistas. Função temporal. Paramos com a função espacial. A função espacial, como o título sinaliza, tem por obrigação situar o substantivo, demonstrar o substantivo no espaço. E o caso mais recorrente é essa aproximação de quem fala, aproximação com quem se fala ou distanciamento do locutor e do interlocutor. Quando se pensa em espaço, nós temos de lembrar da regra gramatical. Mas, meu aluno, você verá lá no curso de interpretação que essas regras gramaticais são negociadas quando a toda poderosa semântica chega para o bate-papo. A dona semântica tende a ressignificar quase tudo que a gramática impõe. E aí fica uma briga muito legal. Dona gramática discute muito com a dona semântica. Função temporal, professora, não é muito diferente. Você continuará com o mapeamento referente às pessoas do discurso. Só que agora a noção de tempo tende a aparecer. Este, esta, estes, estas, presente, passado recente ou futuro, dentro de um espaço temporal. Esta é a hora da partida, é agora. Esta noite foi emocionante, foi a última, a mais próxima. Este fim de semana será perfeito, proximidade futura. Então vamos nós, muita calma. Quando eu falo que esse capítulo é fundamental para você interpretar um texto, não é brincadeira. Preste atenção, esta é a hora da partida. Quem fala dessa forma, quem escreve esse texto, quer presentificar o dito, não quer levá-lo para um passado remoto, nem um futuro distante, quer valorização do aqui e do agora. Da mesma forma, esta noite foi emocionante. Se hoje é dia
E se eu escrevo ou pronuncio essa frase, esta noite foi emocionante, a sua inferência não poderá passar da última noite. A antes já não mais serve, tem que ser a última, porque eu usei o demonstrativo esta. Este fim de semana será perfeito? Agora eu jogo você para o futuro próximo. Não pode ser um futuro distante. Eu acionei o este, eu não falei aquele, aquilo, aquela. Eu estou trabalhando com um pronome da presentificação. É passado recente? É futuro recente? Ou é o aqui e agora, o presente? Naquele dia, aqui vai mudar, né? Deixa eu colocar o texto completo. Então, esse, essa, esses, essas. Passado, recente ou futuro. Vamos verificar isso no texto. Ninguém se esquecera dessa prova. Essa prova foi a recente passada. Então, depois da viagem, sei que esses meninos serão diferentes, ó. Também passado recente. E se eu buscar o serão, eu já estou trabalhando com uma concepção futura, mas tem de ser o futuro também recente. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Passado ou tempo distantes. Então, agora é o passado distante ou o tempo distante. Vago, sempre vago. Foi em 1500, naquele ano, o Brasil surgiu. Põe distância nisso. Naquele dia, no seu dia, Deus fará justiça. Repare, naquele dia, no seu dia, Deus fará justiça. Você prestou atenção? Esse momento tem de estar distante, porque foi usado aquele, contraído com a preposição em. Legal? Muito bem, meu aluno, para sistematizar e simplificar o seu trabalho de memorização, eu vou falar sobre o que mais cai com relação ao mapeamento temporal desses demonstrativos. É muito comum esta redação. Nessa semana, trabalhei muito. Segue a batida do verbo, porque essa batida sempre é muito boa. Quando eu falo nessa semana trabalhei muito, é de bom tom você pensar na semana que se concluiu, aquela que está ali atrás. Mas se eu quero falar que é nesta, professora, ó, você já fez a escolha certa, usou o T, né? Então, nesta semana trabalhei muito. Isso quer dizer que a semana ainda está em curso. É nesta aqui, que começou no último domingo e que vai concluir-se no próximo sábado. Mas naquela semana trabalharei. É uma semana que está depois da próxima, da que está imediatamente por acontecer. Porque para essa está prestes a acontecer, é de bom tom você falar, nessa semana trabalharei bastante. O que leva nós, leitores, à inferência que é a próxima semana, a que começa no próximo domingo. Ok? Como dominar essa matéria? Treinando. Como treinar? Lendo. Só ler? Não, interpretar. E o que é interpretar? Estabelecer um processo dialogal com o material. A cada período lido, dominado, prepare uma resenha. Prove para você mesmo que você está dialogando com o material. Ok? Avançando. Segunda informação importantíssima. Numa perspectiva endofórica, dentro do texto, logo vamos acionar a anáfora e a catáfora, ou seja, referindo-se a elementos intradiscursivos dentro do texto, procede-se assim. Nós terminamos com esoforia, trabalhamos os deíticos, aqueles que situam o leitor em espaço e tempo. Agora, a endoforia situa o leitor exatamente onde ele se encontra, dentro do texto. Vamos nós? Função distributiva dos pronomes demonstrativos. Este, referindo-se ao mais próximo
ou citado por último. Aquele referindo-se ao mais afastado ou citado em primeiro lugar. Ambos são anafóricos, pois substituem termos anteriores. Você prestou atenção? Agora, a força do ter perde sua valia. Na função distributiva, o que de fato vale é você memorizar que o este é para o referente mais próximo e o aquele para um referente mais distante. Mas voltaremos a conversar sobre isso no próximo bloco. Aproveite para a revisão, domine endoforia, esoforia, usando como base um texto. Beleza? Daqui a pouquinho estarei de volta.